Boa tarde, a paz do Senhor. Gente, passando aqui para deixar nessa tarde uma palavra de reflexão para todos nós, né? Porque quando eu leio para vocês, eu também estou tomando para mim a palavra do Senhor. E hoje eu vou falar na questão da salvação, porque a salvação é um tema muito polêmico para muitas pessoas, até mesmo no meio cristão, não é? Existem várias interpretações sobre a salvação, sobre a doutrina da salvação, mas a palavra do Senhor, ela é muito clara, ela é muito simples, não é? É como ele diz, não precisa acrescentar nada à palavra que ele deu, porque a palavra dele é perfeita, a palavra dele cabe em todo lugar, em todas as mentes. É só a gente abrir o coração para que o Espírito Santo ele possa se revelar para nós, para que a gente possa entender, não é? Quão importante é a salvação e como ela se deu na nossa vida. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, nem para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui a palavra é muito clara. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a salvação, ela vai envolver a graça de Deus e vai envolver a nossa fé. Nós somos salvos pela graça, porque cremos, porque temos fé. Ninguém agrada a Deus se não tiver fé. É a própria palavra que diz. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mediante a nossa fé, a graça de Deus nos alcança e nos salva. Mas nos salva de quê, Fátima? Nos salva dos nossos delitos, das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa natureza humana cheia de defeitos. A graça de Deus, ela nos salva dos nossos pecados. Se a gente for ler aqui o capítulo 2 completo, o primeiro versículo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando a gente recebe a Cristo no nosso coração e determina e testifica que Ele é o Salvador da nossa alma, da nossa vida, nós estamos declarando a salvação em Cristo Jesus. A nossa fé, não é? Ela nos abre o coração e também a nossa mente para que a gente receba a salvação, a graça de Deus, sabe? A graça que o mundo não conhece, porque o mundo não pode te dar graça, o mundo não pode te dar paz. Só Cristo Jesus, por meio da graça. E aqui ele diz, olha, ele vos deu vida quando a gente estava morto dos nossos pecados, quando as nossas atitudes nos mortificavam diante de Deus. Mesmo assim, ele nos amou, mesmo cheios de defeitos, cheios de delitos, cheios de pecado. Ele foi lá e disse, não, essa aqui eu vou resgatar, porque ela tem fé, porque ela acredita que eu posso mudar a vida dela, porque ele acredita que eu posso mudar a vida dele. Porque somos salvos pela graça, mediante a fé, como diz a palavra do Senhor. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Ninguém pode salvar ninguém. Só Jesus pode nos salvar, porque só Ele tem a graça. Porque é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida. nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, queridos. Todos nós um dia seguimos esse espírito mal, esse espírito ruim, que agora atua nos filhos da desobediência. O que a palavra quer dizer com isso? Que antes, quando nós andávamos rebeldes, desobedientes, sem escrúpulos, né? Sem temor a Deus, nós estávamos andando segundo o curso desse espírito, que é o espírito maligno, que é o espírito que não vem de Deus, é um espírito que vem do maligno. E esse espírito, ele atua na vida daqueles que são desobedientes. É a palavra que está dizendo, que agora atua nos filhos da desobediência. Quando não obedecemos a Deus, estamos obedecendo a outro espírito. Quando somos desobedientes a Deus, queridos, estamos obedecendo a outro espírito. Porque não podemos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou serve ao diabo. Não podemos servir aos dois servos, aos dois. A gente tem que fazer uma escolha. Para servir a Deus, tem que ser obediente a Deus. E para servir ao diabo, tem que ser desobediente a Deus. Aí a palavra do Senhor diz que antes nós éramos assim, nós estávamos presos a este fardo de desobediência. Estávamos presos, né, na ilusão de que a vida era nossa, de que o corpo era nosso, de que a gente podia fazer o que a gente quisesse, que não era dar conta de ninguém, porque quem manda na nossa vida é a gente. Então, quando a gente se comportava assim antes, desobedecendo a palavra de Deus, nós estávamos sendo controlados por esse espírito que controla os filhos da desobediência. Mas a palavra do Senhor diz que Cristo, ele veio para nos libertar desse espírito que nos induz, que nos conduz, que promove a desobediência na nossa vida. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós, outrora, andávamos como os filhos da desobediência, como diz a palavra do Senhor. A gente fazia a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Achávamos donos de nós mesmos, donos dos nossos destinos. Mas aí vem a graça e ela nos banha. E ela nos faz entender que não somos donos de nada, que não mandamos em nada, que não temos que seguir a vontade da nossa carne, porque há uma pátria no céu nos esperando. E lá no céu, nada da carne, queridos, vai chegar lá. E é por isso que temos que tratar o nosso lado espiritual, porque são as coisas do Espírito que vão chegar lá no céu. Aleluia. Mas a palavra diz que quando Jesus ressuscitou, Ele fez que todos nós que andávamos em desobediência, seguindo os nossos próprios pensamentos, nossas próprias vontades, ressuscitássemos com Ele pela fé. E aquele que crê na palavra de Deus, ele é alcançado por essa graça, esse dom de Deus, esse presente de Deus para a humanidade. Aleluia. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A palavra do Senhor diz que a salvação, queridos, não é por meio de obras. Eu sou uma pessoa muito religiosa.
Eu faço grandes doações, né? A instituições que precisam, que são necessitadas. Eu dou meu dízimo. Eu socorro os doentes. Queridos, nada disso nos garante a salvação. Deus se agrada das boas obras. Deus se agrada, mas não são as obras que nos levam à salvação, as boas obras. Foi o sacrifício de Cristo na cruz que nos deu a salvação. Não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar na salvação, querido. Porque a salvação vem de Deus. Não vem das nossas obras. As nossas obras boas não podem produzir a salvação. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe, eu costumo dizer que o crente, ele faz boas obras porque ele tem um conhecimento do que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Mas existem pessoas que antes de conhecer a salvação também faziam boas obras. É o exemplo de Cornélio. Cornélio, ele fazia boas obras, mas ele não tinha o conhecimento da salvação. E o Senhor o encontrou, porque ele era um homem de boas obras, ele era religioso, ele era temeroso. Ele só não conhecia a salvação por meio da graça. E o Senhor alcançou a vida de Cornélio por ele ser um homem temente, um homem zeloso de boas obras. Mas as atitudes de Cornélio não salvavam. Não é o que fazemos que nos salva, é o que Deus faz que nos salva. O Espírito Santo, queridos, ele nos revela por meio da palavra do Senhor o propósito da salvação de Deus para a nossa vida. Não somos salvos porque temos esse poder de nos salvar, ou porque praticamos boas obras e essas obras vão nos garantir a salvação. Praticar boas obras, queridos, é a obrigação de todo ser humano, independente dele ser religioso ou não. É uma questão de piedade, de caridade, de bondade. A salvação, queridos, é algo espiritual, é algo que vem de Deus e que trabalha de dentro para fora no homem. A salvação não é algo externa, ela vem de dentro para fora. O Senhor diz que quando a gente recebe a Cristo, águas fluirão do nosso interior para o exterior. A vida. Eu não sei se você está naquele momento de ser o filho da desobediência, onde permite que outro espírito domine a tua vida, conduza a tua vida, as tuas atitudes, as tuas ações. Mas eu só quero te apresentar o Cristo que ressuscitou e com ele nos deu a condição, a possibilidade de ressuscitar também em uma nova vida espiritual. Porque quem recebe a graça de Deus, quem recebe a palavra de Deus, quem recebe a Cristo como Salvador, não vive mais como vivia antigamente. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus é transformador, ele transforma a nossa vida. Cada dia, cada momento. Há sempre palavras que a gente diz assim, que muitas vezes nós entramos no Evangelho, mas não deixamos que o Evangelho entre nós. Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser vivida, experienciada, queridos, não só falada. A gente precisa experienciar a palavra do Senhor. Então você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você pratica boas obras, porque você faz caridade. Você é salvo mediante a graça de Deus, mediante a sua fé. É isso que te salva. A graça de Deus por meio da tua fé.
E sabe quem te dá fé? O próprio Deus. Ele nos acrescenta fé. Ele nos dá porção de fé diariamente, para que nós estejamos de pé diante das dificuldades da vida. Deus nos dá tudo, querido. Ele só quer que a gente seja obediente a Ele. Obediente à sua palavra. É isso que Deus quer. Porque quando a gente obedece ao Senhor, a graça, ela nos conduz por caminhos altos. A graça faz a gente ver aquilo que ninguém vê. A graça faz a gente sentir alegria que ninguém sente. A graça faz a gente sorrir, mesmo em momentos de dores. É a graça de Deus. E a gente não encontra a graça no mercado. A gente não encontra a graça numa farmácia, num shopping. A gente encontra a graça de Deus na sua palavra, queridos. Você quer receber a graça de Deus? Lê a palavra de Deus. Reflete nesta palavra. Traz ela para a tua vida. O salmista disse: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Deus. Esconde a palavra do Senhor no teu coração. Porque nos momentos em que fores tentado a desobedecer a Deus, a palavra vai te lembrar que tu deve ser obediente. Então, essa palavra que eu tenho nesta tarde para você. A salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie em suas obras. Porque Deus não dá a sua glória a ninguém, a glória é dele. Amém? Então, a salvação é por meio da graça, mediante a sua fé. Devemos fazer boas obras, sim, claro. Deus se agrada e é dever de todo cristão ajudar a quem precisa, acolher a quem precisa, aconselhar a quem precisa, socorrer a quem precisa. É dever de todo cristão, independente, queridos, independentes da nossa salvação, devemos ter um coração misericordioso com todos. Amém? Então, esta palavra que eu deixo para vocês nesta tarde, falando sobre a salvação. O Senhor, Ele salva mediante a nossa fé. A graça salvadora vem mediante a nossa fé. Então, se você está dentro, deste cenário de graça e de fé, que o Senhor Jesus te abençoe. Que Ele continue dirigindo o teu viver, a tua vida. E para você que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda não consegue entender sobre a salvação, que é meu conselho nesta tarde? Leia esta palavra. Leia aí no livro de Efésios, capítulo 2, o capítulo 2 completo, que você vai entender sobre a salvação e sobre também a desobediência. Aqueles que se tornam filhos da desobediência. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, teu trabalho, teu comércio, teus amigos. Sê tu uma bênção, Hoje é segunda-feira e a gente está começando uma semana, creio, abençoada, aqui ensolarada, em Paulista. E eu desejo o melhor de Deus nessa semana para vocês. Muitos livramentos, Inclusive livramentos de morte. Muita vida, muita saúde que a gente está precisando, Que os anjos do Senhor, eles estejam à disposição de Deus no sentido de te dar livramento, de te guardar, de te proteger. E que a bênção dele permaneça na nossa vida, amém? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe e ilumine a cada um, em nome de Jesus.